De novo, me recomendaram outro. Então, Sério, vocês gostam quando eu leio isso aqui, né? Até porque é o que dá mais view para mim. Então, vamos analisar esse. O início começa com uma crítica de um jogo, não é um garoto falando mal de um jogo de herói. Se não sabe o que é jogo herói, é aqueles jogos meio que não, onde você é um personagem herói que tem que conquistar uma garota e fazer rolar um tipo neco-neco. E o protagonista tá irritado porque o personagem do jogo, ele é um cara muito parado e ele só consegue ficar com uma garota de 6. Então ele tem que zerar 6 vezes de alternativa diferente. E é isso que foi que irritou ele. Ele fica tão puto, mas tão puto que ele vai diretamente criticar o jogo e tirar a resenha. Até o momento que apareceu um comentário chamado God. Já dá pra ver que esse cara aí já é um ser supremo. Mas o protagonista diz que essa porra e passa a discutir com esse cara aí que é Deus. Porém ele acaba dando bloqueio e vai dormir. Só que ele acaba recebendo uma ligação que provavelmente é o Deus mesmo. E dizendo que se vai apostar. Mas o protagonista acaba dando foda-se e vai dormir. E quando ele acorda como se fosse um personagem. O protagonista do jogo do herói que ele jogava. E ele fica bastante surpresa porque não tá entendendo porra de nada. Ele acaba puxando a carteira no bolso e olhando os documentos, onde ele vê que é o protagonista dessa obra. E ele fica bastante confuso. E depois ele começa a virar para os lados e ele vê que tá cheio de rosto familiar, que são as protagonistas desse jogo herói. E o protagonista ele vai para o seu quarto, onde ele recebe aquele famoso janela de status. Onde mostra as habilidades dele e tudo mais, ele fica bastante feliz. Até o momento que ele recebe uma ligação pelo relógio dele, que ele tem que ir para a sala de aula. Mas ele pega uma carta e rasga essa carta e ele recebe várias missões e ele acaba ficando assustado. E ele acaba também percebendo que colocou ele aí foi aquele Deus do comentário. Não só isso, também como ele recebe uma missão desse Deus, onde ele tem que conquistar todas as garotas e fazer um harém. Em resumo, ele não pode pegar uma, ele tem que pegar todas de uma vez só, já que no jogo tinha que só ter uma. Enfim, o protagonista está fudido. E ele começa a ver suas habilidades, seus poderes e tal. E sim, mesmo sendo parece que eles têm habilidade de luta. Depois disso ele vai pra cantina, começa a caminhar lá comendo, até aparecer um status onde fala que ele tem que fazer uma missão secundária, onde ele tem que conversar com uma das 6 heroínas por 6 minutos, ou é 5 minutos. E ele começa a ver lá, e depois ele começa a pensar e ele vai ganhar um prêmio, onde ele vai ficar mais forte. Só que ele fala que todas as 6 heroínas, elas têm alguma habilidade, e é difícil conversar com elas no começo. E por incrível coincidência ele acaba encontrando uma das garotas, que usa óculos, e ele fica lá surpreso encarando. E ele também fala que todos os caras dos jogos gostavam dela quando ela colocava o óculos, porque ela era a única que ficava bonita com o óculos. Mas quando se zerava com ela acabava tirando o óculos e deixando muita gente triste e ele feliz, porque ele gostava dela sem óculos. E ele encara ela com um jeito bem cínico e ela cara de rival, só que é um cara mais irritada. Depois conta um pouquinho do passado dela, porque o protagonista sabe da história dela. Quando ela era criança, ela gostava de fazer serviço para o seu avô para ajudá-lo, onde ela trabalhava para o seu avô e tudo mais. Só que depois de um tempo, o seu avô botou para trabalhar em tudo que podia botar, fazer ela despolita. E ela não gostava disso. E o protagonista sabe dessa história dela, tanto que ele se aproxima dela com isso. Porém, ele primeiro vê os status dela, onde só aparece "eu não quero trabalhar", que é o pensamento dela e algumas coisas dela lá. Ele chega já jogando um suco na cara dela para poder se aproximar, mas ele sabia que ela tinha uma habilidade e se defenderia desse suco. Claro, ele pede desculpa e tudo mais, ela até conversa com ele e acha ele até bonitinho. E ela fala: "eu acho que já vi você em algum lugar". O protagonista ia limpar o chão, mas ela manda não se mexer, não, ela usa só magia para poder limpar o chão. Depois ela puxa assunto com o protagonista para saber quem é o protagonista direito. E se você falar que ela fala também que sabe o rosto de todo mundo da escola, menos o dele. Ela não lembra dele corretamente. Ele até se espanta porque ela lembra do rosto de todo mundo. Bem, ele acaba se apresentando e acaba despedindo e indo embora. Ela acaba ficando pensando: oxe, ele não me conhece? Eu sou uma garota muito bonita de capa de revista. Ela literalmente fala isso. E ela acaba se frustrando um pouquinho porque ele não conhece ela. E acaba ligando para um amigo para perguntar sobre quem é esse cara. Ela consegue algumas informações sobre ele e tudo mais. Enquanto isso, ele está vendo seus status e as suas habilidades. Onde ele conseguiu uma habilidade que ele pode aprender com os livros. Ele no livro, ele consegue controlar o seu chi, o seu sangue, onde ele pode controlar sua mana para utilizar outras habilidades, onde ele utiliza uma habilidade de fogo. E ele pretende aperfeiçoar essas habilidades e ficar bastante forte nesse mundo. Depois disso, ele vai para a escola, onde tem um trabalho em grupo, onde ele tem que trabalhar com duas das protagonistas. Uma é essa aqui e outra é essa. E ele fica espantado, porque já é uma coisa boa, já ele pode chegar nas duas, já que é o trabalho deles, conquistar os seus alvos.
Mas os quatro só ficam pensando, sem saber o que fazer, e acaba que a do meio acaba desistindo de quer fazer sozinho o trabalho e vai embora, enquanto o outro vai atrás dela. Então só fica ele e outra garota lá, que é uma das pretendentes dele. E ele acaba ganhando uma missão secundária, não de ter que fazer a quem tá do lado dele se sentir bem. Então ele acaba conversando com ela, onde ele fala, vamos comer um pouco, e chama ela pra comer. Ela até fica feliz. E quando ela tá comendo, ele só pensa que ela parece um gatinho. E até fala, ninguém vai roubar teu comer não, minha amiga. E ele acaba vendo os status dela. E ela só fica pensando em comida, e até que o status dela tá bom para ele, que ela tem uma acessibilidade muito alta com ele. Ele pede pra tirar foto com ela, e depois agarra nela e tira uma foto. Ela acaba ficando até tímida, porque ele tá com as mãos bem ali perto do ombro dele. E depois ele fala que gosta da ídolo que tá na capinha do celular dela. Ela fica muito feliz com isso, porque é a ídolo preferida dela. Ele não conhece porra de nada, mas ele tá mentindo pra poder chegar nela. E depois eles dois acabam trocando contato, e assim ele fica feliz por ter o contato dela. Mas ela acaba chamando ele pra sair pra comer. Ele até fica assustado porque eles acabaram de comer. Bem, ela é bem fofinha desse jeito, ela parece estar um cachorrinho. Assim eles vão comer em um restaurante diferente e acaba comendo, quando ele chama ela pra beber cachaçinha, onde ela acaba aceitando a cachaçinha, e ela acaba bebendo, só que ela fica bêbada rápido. Ele até se espanta porque ficou bêbada. E quando ele também bebe, ele também ficou bêbado. Tanto que ele acorda no outro dia no quarto com ela. E sim, ele até estranho, fica com medo, assustado, porque acordou com ela nua. E acaba rolando cenas que eu com certeza não vou mostrar e vou deixar com as suas imaginações, seus safadinhos. Mas digamos que no outro dia ele acorda com ela, 4 horas da manhã, e ele fica bem assustado, pensando que ela pode ficar com raiva quando acordar, já que ela tava bêbada. Ele fica pensando no que fazer, então ele meio que quer tentar fugir dali. Só que aparece um negócio do status que ganhou uma nova habilidade, ele vai lá olhar a habilidade, só que a menina acaba acordando atrás dele. Ela até fala, eu estou exausta. Eles dois conversam e até se entendem muito bem aqui. Até fala que ela talvez se sentiu muito bem com ele. No outro dia, ele tá testando suas habilidades de fogo. Não aparece essa garota, que é a irmã gêmea daquela lá que ele traçou. E ela tava conversando com o grupo dela, que ela tava fazendo o trabalho dela, o outro grupo. Mas quando ela tava lá conversando com o grupo dela, pelo telefone, o relógio de telefone, ela acaba vendo um acidente. Ela vai lá averiguar. E quando ela vê muita fumaça, ela vê o protagonista desmaiado. Ela tenta ajudar ele e tudo mais. Ele não acorda. Aí tenta fazer um cadico nele e o boca a boca. Só que ele acaba despertando. E quando ele desperta, ele larga um beijão de língua nela. E acaba dando uns pega nela. Aliás, ele faz muitas coisas aqui que eu também não vou poder mostrar. Fica com a sua imaginação. Só sei que depois ele vê os status dela e caiu muito. Que nos pensamentos dela, ela tá chamando ele de pervertido e criminoso, que é que ele morra. E sim, ele fica totalmente assustado com isso. E aliás, ele diz que ela é a irmã gêmea da outra lá, como eu falei. Que ela é uma das mais difíceis de ser pega no jogo. Que quando ele jogava, ele tinha certa dificuldade com ela. E ele tá muito assustado quando ela fica lá olhando com o cara ameaçador de matar ele. Aí ele tenta até pedir desculpa, mas ela acaba atacando ele com o poder dela. E ele acaba fugindo. E ela acaba indo atrás dele. Onde ele fica dizendo, cadê você, seu merda? Eu quero te pegar ele escondido. No outro dia, na escola, ele tem que fazer dupla de novo com alguém. Na onde ele acaba vendo aquelas duas. Né? Uma tá querendo que ele morra e a outra totalmente apaixonada por ele. As duas irmãs gêmeas. Ele não sabe nem o que fazer com elas duas. Já que as duas estão pensando totalmente diferente. Uma é apaixonada e a outra querendo matá-lo. Mas o professor vai falar com ele, falando que ele é um guerreiro e ele tem que entrar no grupo dos guerreiros. Mas ele fala que ele fica assustado dizendo que ele não é um mago. O professor fica sem entender. E aí ele tenta explicar que ele é um mago, tudo. Ele diz que ele se cadastrou como um guerreiro. Mas ele disse que vai falar com uma menina, que é uma maga e professora. Que ela é um tipo suporte do jogo. Que quando ele jogar, ela não é protagonista nem nada do tipo. Porém, ela acha ele um gatinho e diz que ele agora vai ser um mago. Então, no próximo dia, aparece Savé que tá ensinando sobre pessoas que gastam a sua mana todinha e desmaiando e fazendo coisas que não deve fazer. E ainda por cima é totalmente imbecil. E quem tava assistindo era essa de cabelo azul. E ela tava assistindo isso porque quando aquele cara tinha desmaiado era porque a mana dele tinha acabado. E assim ela chama ele para sair, onde ela fica estufando seus peitos. O produtor fica olhando pros peitos dela. E assim ela fica se encarando e ela fala sobre o gasto de mana que ele teve naquele dia e até entende que ele não é um pervertido por completo. Ele pede desculpa, mas ela não aceita a desculpa dele. Mas fala que amanhã vai aceitar e ele tem que se preparar para amanhã. Ele fica tipo, amanhã? Depois disso ele vai tentar fazer outro treinamento de medição, onde ele pode carregar a sua mana. Depois acontece também outras coisas, como um valitão pegar ele, que é um vilão da obra do jogo, e ele ser resgatado pelo outro cara, amigo do herói. Porém, nem liga muito disso, porque ele tá nem aí com isso. Enquanto a Lúcia, ela aparece com simpatia 20, então ela tava começando a gostar do protagonista, já que tava número 1 na última vez que ele olhou. E acontece o torneio, onde eles têm que brigar entre si, um contra um. E acaba sendo escolhido ele contra a Lucy. A
garota só fica encarando ele. E quando ele ganha uma missão onde ele tem que lutar contra ela e agir como um vilão, ele fica até pensando, agir como vilão? Como eu vou ganhar a simpatia dela com isso? E ela começa atacando com o poder de fogo, onde ele acaba se esquivando com a chama a laranja dele. E ele sente que ela tá totalmente ameaçadora. E acaba só se esquivando e sem saber como vai derrotar, já que ela é uma das mais poderosas. Mas ele acaba despertando uma habilidade nova, que é uma habilidade única dele, que é ler as manas dos outros. E assim ele consegue ler e assim se esquivar como se fosse um Sharingan. E acaba chegando nas costas dela e até ameaçando, mandando ela desistir. E ela acaba desistindo. E depois ele ganha uma simpatia a mais com ela, 3 de simpatia. Chegando até 28, por que pareça. E ela olha para ele bem com essa carinha fofa e ele fica tipo, ué, por que tá me encarando assim? E ela fala, você tá com um olhar totalmente diferente. E ele acaba pensando, olhar? Sim, os olhos dele tá todo laranja. A garota tá admirando os olhos do protagonista porque tá diferente. E ele acaba percebendo que os olhos dele tá diferente mesmo. E ele vai olhar no espelho. Não, onde ele acaba vendo que é uma habilidade única. Não, onde ele consegue usar igual o Sharingan. E a garota fala que queria se vingar e tudo mais, mas acaba perdoando ele. Não, onde ele fala que tá tudo ok com eles dois. E acaba cumprimentando, dando as mãos. Não, onde eles acabam aceitando um acordo que os dois agora estão de boa, um com o outro. Até aparece essa guria aqui falando o nome do protagonista, mas ela não é importante agora, pelo menos no momento. Mas aparece aquela outra garota lá, que gosta daquele suco podre dela. O protagonista só fica encarando ela. E ela fala que é bom conhecer ele, porque parece que eles se conhecem há muito tempo e são velhos amigos. E ela diz que gosta dele e da companhia dele. E o protagonista só fala, pois é, né? E o protagonista também fala que quer que ela fala formalmente com ele. Não precisa falar com educação total. Ela até concorda com isso também, né? Não, dela só fica bebendo aquele suco nojento dela. O do protagonista acaba dando um dele, porque ele não gosta do suco dele. Porque esse suco aí é de pimenta, só pra vocês terem noção. E depois ele vê a mente dela pra ver o que ela tá pensando. E ela tá pensando que ela não esperava conhecer alguém como ela. E o protagonista acaba estranhando porque ele ganhou 5 pontos de simpatia dela. E ele ficou tipo, eu não falei nada. Engraçado que ela tem muita amizade com o protagonista aqui, né? Falando que gosta de conhecer ele. O protagonista só fica pensando. Depois ela fala que quer que ele chama pelo nome dela, o primeiro nome. Não, ela fala repetindo de bem devagar, meu nome é Nona. Aí ele fala, Nona? E ela fala concordando, sim, meu nome é esse. Aí ele fala, prazer conhecer. Depois ele fala o nome dele. Não, ela fica toda tímida e até com a cara bem apaixonada por ele. E o protagonista logo pensa, nossa, essa menina é muito fácil. Mas ele acaba percebendo um sujeito ali escondido, não, é um stalk. Aí esse stalk acaba correndo porque foi percebido e o protagonista diz que vai atrás dele, só que ela manda ele ficar na dele, não é pra ir atrás daquele cara. Ela fala que já tem um tempo que tá sendo stalkeada, mas já diz que é de boa, porque é famosinho e tudo mais, então ela releva isso aí. Até o protagonista pergunta, você tá acostumado com isso? Aí ele começa a pensar, nossa, nós estamos na fase do Stark, como isso é um jogo, e ele já jogou esse jogo, ele sabe sobre as fases que tem nesse mundo aí. Bem, nesse mundo tem um Stark que vai acontecer, o protagonista dessa obra original ia salvar ela, e os dois ia ter relação, enquanto o Stark poderia ir preso. Mas assim, o protagonista sabe que é o Stark, já que ele jogou, só que como não tem evidência, ele não pode chegar lá acusando. Então ele conversa com ela dizendo que vai embora. Ela diz que quer passar o contato dela. E depois disso ele começa a ver alguns comentários, que é a foto dele com a menina lá tomando suco. Tanto que a Lumi, que é a garota que ele deu uns pega, pergunta se ele tá saindo com ela. Ele até nega dizendo que não, é só uma amiga que ele viu lá no momento. Ela até fala que bom. Depois ele acaba dando de cara com ela, do nada. E ela fala que quer ter um encontro com ele, quer ficar com ele. Aí ele ganha a missão de sair com ela e agradar ela. E ele pergunta, tem alguma coisa que queira fazer? Ela meio que ser tímida, sem saber o que falar. Aí ele fala, Lumi? E a Lumi se assusta. Aí o poder já logo fala de cara, você quer fazer como foi na última vez? E ela fica bem tímida aí. Aí ele lê os pensamentos dela, que ela está falando que está louca, pediu um encontro com um homem de primeiro. E Izumi, né, quer fazer com doce, mas quer um encontro com ele. Aí eles vão para a sua casa e tem aqueles seus momentos que eu vou deixar das suas imaginações. Mas aqui começa a rolar um pouco de tudo, digamos assim. Mas quando tá rolando essa relação deles dois, ele fala que quer ela como a sua amiga secreta, que quer que os dois fiquem juntos e tudo mais. Mas eu acho que ele quer usar ele como espião. Mas no fim ele acaba concordando com isso. E o produtor até disse, nossa, essa menina também é muito fácil. Ele fala que é pra ser segredo de todo mundo, da relação deles dois, pra não dizer a ninguém. Ela até pensa sobre a sua irmã, mas ela acaba concordando com isso. Então tá tudo ok. No outro dia ele tá totalmente cansado porque fez a noite toda esse negócio aí. Onde tá a professora ensinando sobre magia, como aumentar sua mana. Ele também mostra a sua habilidade, que ele pode tanto sentir a magia dele. Mas ele acaba percebendo que tem uma garota só encarando ele. Ela tá tipo com uma cara de
de raiva para ele. Ele fica sem entender porque ela tá fazendo isso. E ainda tem aquele cara que protege o protagonista dessa obra, que é o colega dele, que acaba dando um colar para ele. E ele acaba aceitando, e ele usa esse colar. Só que esse colar, ele amplia a magia dele. Não, a magia dele fica toda bagunçada e ele começa a ter muita dor. Todo mundo vai lá chegando perto para dizer que você está bem. E ele começa a sangrar pela boca. Na onde ele cai e fica morrendo. Só que ele acaba pensando e até meditando para poder conseguir controlar esse poder. Todo mundo fica surpreso pela habilidade dele controlar essa habilidade. Tanto que a professora de magia, que é outra da outra sala, acaba se assustando, gritando com ele: como você fez isso? Como você fez isso? E ele fica lá tipo: me solta. Ela até fala: você fez isso tudo nada? Como você conseguiu controlar essa quantidade de magia? A outra professora tenta impedir a professora mais velha ali de estrangular o aluno, mas parece que ele já morreu. Então, ela diz que vai levar ele para a enfermaria, já que ele não tá 100% bem. E ele fala: o quê? Vai levar eu para a enfermaria? Então ele acaba pegando ela, porque levou ele até a enfermaria. E aliás, não levou nem para a enfermaria, foi pro escritório dela. Ela acaba agradecendo e tudo mais, mas ela fala sobre a pulseira que ele usou e tudo mais, que ampliou o poder dele, e ele fez algo que nem os magos mais poderosos conseguiriam fazer. No mínimo, ou ele acabaria aleijado e no máximo morto. Que ele conseguiu controlar essa magia e tudo mais. Isso foi muito incrível. E ela tá admirando ele por completo. Ela também pergunta a ele se ele aprendeu com alguém e tudo mais, só que ele fala que não aprendeu com ninguém, até porque essa habilidade veio dos status, então ele tem um hack próprio. E ela pergunta: então quer dizer que se é 100% original, você que criou? Ele fala que sim, e ela ficou extremamente igual uma gatinha mansa. Nossa, você é incrível, tudo mais. E ela também pede ajuda pela pesquisa dela, que ela tá querendo estudar ele. Sim, ela quer estudar, só que ele fica meio que querendo dizer não. E ela acaba implorando para ele: me ajuda, me ajuda, me ajuda a fazer essa pesquisa. E ela chega perto dele falando: eu tenho muito dinheiro, eu vou pagar pra você me ajudar. Só que ele fica querendo os peitos dela, porque ela tava muito perto. Então ela acaba vendo ele e acaba percebendo que ele tava vendo os peitos dela. E ela não escamando nem um pouco, ela fica meio que atentando ele, mostrando os peitos dele e provocando ele mesmo. Ele até fica tipo: tu custaste a heroína, mas não a professora da minha sala. E com isso ela pega na mão dele e bota nos peitos dela, na onde fica provocando. Ele até pensa: nossa, esses negócios são bem macios mesmo. O problema aqui é que ela fala: tá bom, você já experimentou demais. Claro que ele ficou chateado e ele ficou falando com ela: eu não tenho 10 anos não, você não pode só simplesmente deixar eu pegar os seus peitos e depois pegar o beco. Mano, do nada, mas do nada mesmo, o protagonista pergunta a ela: professora, você é virgem? Ela acaba gritando, dizendo que ele é atraente, mas ela nunca teve experiência com um homem, já que ela passou o tempo dela estudando. E triste, ela fala que ela não sabe o que é uma relação, nunca teve esse tipo de coisa. E sim, nem tem força mental para pensar sobre essas coisas. O protagonista foi estranhando, dizendo: essa mulher é adulta mesmo. E depois daqui rola cenas que eu vou deixar só na sua imaginação, porque você sabe o que o YouTube vai fazer comigo se eu falar, né? Depois que acontece essa cena, ele vai embora, onde ele vai pro mercado negro, onde ele acaba pagando lá pra entrar no mercado negro e comprar alguma coisa que seja interessante. Ele usa os status pra saber o que é bom e o que é ruim, só que tudo que ele vê lá é lixo. Até ele vê um pergaminho que tá soltando uma aura, e ele acaba achando interessante e acaba levando. Depois disso ele vai pra um orfanato, onde ele vai ajudar lá, e tá lá como ajudante, mas não é à toa que tá indo, é porque tem uma gostó. E como ele tem que também capturar ela, que é uma heroína, ele sabe como chegar nela. Ele sabe que ela é uma garota que gosta de criança, então ele foi lá. E ele tem uma missão a completar lá também. E assim é a oportunidade que ele queria ter, aonde ele acaba cuidando das crianças, se dividindo com elas e tudo mais. E ele começa a ganhar recompensas e agradando até a garota em troca também. Aí eles conversam um pouco, ela fala que sempre queria conhecer um cara legal como ele e tudo mais. Ele fala também sobre a vida passada do protagonista dessa obra, não é do cara que entrou no jogo, que também é órfão e tudo mais. Aí ela também sente peninha dele e ele lê a mente dela para ver se deu certo. Não, ela quer ajudar ele. Ainda por cima a sensibilidade dela aumentou bastante. Depois disso ele vai para casa, acaba utilizando o pergaminho dele, onde ele acaba lendo um contexto ali, onde ele tem que invocar uma criatura da noite, resumindo, uma criatura das trevas. Ele tem 4 opções, como Lucifer, um incubo, que eu não recomendo para quem não sabe, é Subuku homem, ou um mercenário de classe F, ou por último uma Subuku. Já imagino que ele vai invocar a Subuku, e é exatamente o que ele faz. Ele invoca uma Subuku do nada. A Subuku fica com raia porque ela é uma fracassada que vive com a mãe e nunca trabalhou e também é virgem, só pra saber. O protagonista fica sem entender porra nada. Ele vê os status dela, ela fica gritando querendo ir embora, voltar pra casa da mãe. Aí você também do protagonista dizendo que ele é só humano, e até pergunta o que tá acontecendo ali. Só que ele manda ela botar na mão pra cima, porque eles têm um contrato. Quer dizer o quê? Que ele é o mestre e ela é a criada, e o contrato força ela a obedecer qualquer palavra dele.
dele. Mesmo assim, ela fica reclamando bastante. Então o protagonista simplesmente fala, vá embora. Ela fala, sério, posso ir embora? Ele disse, sim, que não quer ficar com a pessoa a pulso, embora ela tenha um copão das grandes, viu? Mesmo assim, ele deixa ir embora e tudo mais. Até ele ver o papel lá e começar a ler. Aí esse papel é um contrato dele, que se ela se machucar ou qualquer coisa, ele vai morrer. Então, ele tem que ir atrás dela. Ele fica assustado e vai atrás dela, na verdade. E ele falou, por que eu não fui ler logo isso logo de cara? Enquanto isso, ela tá na rua, não? Ela tá procurando um macho pra pimbar. Quando ela fala, mano, deve ter muitos homens bonitos aqui. Só que quando ela olha, ela fica meio desapontada, porque só tem cara feio e caras escroto. Então ela acaba recuando aí, indo embora. Até apareceu o protagonista lá pra falar com ela fica meio chateada, depois corre, o protagonista corre atrás dela e vai pra um beco. Na hora ela fica lá parada e o protagonista fica encarando. Só que depois ela acaba se aproximando e pegando a mão do rosto dele e fala que ele é bonito. Comparado a muitos que ela acabou encontrando, ele é o único cara que ela viu que é bonito naquele mundo. Então ela meio que fica meio apaixonada do nada. E depois começa a rolar cenas aqui que eu não sei se eu posso falar. Só sei que o protagonista acaba sendo assediado. Ele nem queria pegar ela, mas enfim. E a aura dela também fica bem considerável. E ela fala, eu vou te comer. E o protagonista diz, não, eu vou ser comido. E sim, ela fala também algumas coisas aqui e ali. O protagonista também fala algumas coisas aqui e ali. E aliás, ela também começa a chamar ele de mestre. Comparado antes, que ela não chamava ele disso não. Quando tá fazendo seus coisinhas com o protagonista assustado ali. Depois disso, ela começa a falar sobre a vida pessoal dela, dizendo que ela não conquista um homem e tudo mais. O protagonista fala que ela é bonita. Só que a questão, ela fala o motivo disso, que é por causa do rabo dela. Que o rabo dela é muito pequenininho. E ela é zoada na escola pro rabo dela ser pequeno. O protagonista fala que a cauda é pra cobrir alguma coisa ou porque a cauda é importante assim para conseguir conquistar um macho alfa. Ela fala que é porque é pra meter no ânus dos caras, que ela tem fetiche de receber rabo no rabo. O protagonista acaba se assustando, nem a pau que eu quero uma subucu dessa. O que me assustou é que ele fala que ela é velha, que tem 50 anos e tudo mais. Só que ela fala que no padrão humano ela tem 5 anos, já que 50 anos é pouco para a idade do subucu. Os subucus vivem muitos anos. Eles vivem mais ou menos, se eu não me engano, 1000 anos. Aí, mano, quer dizer que ele tá cometendo alguma coisa criminosa como Jack? Depois disso ele acaba saindo, ela acaba chamando a atenção dela e chamando pra comer. Não, eles ficam aqui felizes. Não, eles vão comer juntinho. E assim eu vou acabar esse mangá por aqui porque já tá ficando grande. E se vocês gostarem, comenta aqui embaixo e tudo mais. E como o YouTube literalmente bem ferrou, tirando a minha monetização, de vez em quando eu vou ficar botando alguns vou botar o Pix nos comentários. Se quiser ajudar, qualquer valor tá aí. Até mais, falou, tchau, tchau.